Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Corpo de bebê espancado por pais maranhenses está no IML de Goiânia. Operação da Polícia Federal desarticula a quadrilha no Maranhão que lucrou 32 milhões de reais com extração ilegal de madeira. Em Caxias, morre comerciante vítima de tentativa de assalto a estabelecimento. Edital para licitação no serviço de ferryboat será publicado até o dia 20 de março. E ainda, chuvas do primeiro trimestre já representam mais da metade do previsto para todo o ano. O Jornal da Difusora já está no ar. Continua no IML da capital goiana o corpo do bebê de 6 meses de vida que morreu após ser espancado pelos pais, ambos aqui do Maranhão. A avó da menina já está na cidade para viabilizar o sepultamento da criança. Veja na reportagem da TV Serra Dourada. A bebê morreu depois de ficar 6 dias internada na UTI pediátrica do Hospital Materno-Infantil, segundo a polícia, depois de ser vítima de agressão pelos próprios pais. Esse laudo do IML, feito depois que ela foi internada, já tinha apresentado risco de morte, devido à gravidade do estado de saúde que a menina chegou ao hospital. O documento informava ainda que a criança tinha múltiplas lesões, pelo menos 12, hematomas na cabeça e no resto do corpo, resultado de agressão física, além de queimaduras em várias fases de evolução, o que indica que a violência era repetida e contínua. Aqui na delegacia de Trindade, onde o caso está sendo investigado, várias testemunhas já foram ouvidas. Vizinhos disseram que desconfiavam das agressões, já que os pais nunca mostravam a menina, mas por medo não denunciaram. Hoje, uma prima do pai da criança esteve aqui e disse que o histórico de violência do rapaz é antigo, desde que estavam no Maranhão. No Maranhão eles batiam nela. Bateu nela, na verdade lá ele tem até a Maria da Penha, né? Por conta que ele quis bater nela de resguardo, tiveram que chamar a polícia para poder prender ele, para ele não matar ela. E ela foi depois que ele bateu nela, foi prestada a queixa, ela foi lá e retirou a queixa contra ele, a medida protetiva. Há 3 meses, eles estavam morando nesse barracão e não pagavam aluguel desde quando se mudaram. A água e a energia foram cortadas. No local, uma completa falta de higiene. Segundo os vizinhos, faltava até comida. Aos 6 meses de vida, a menina tinha pouco mais de 2 quilos. Os pais estão presos desde sexta-feira e passaram pela audiência de custódia, onde tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, aquela que não tem prazo para terminar. Eles devem responder agora por homicídio e maus tratos. Eles vão responder pelo crime de maus tratos, né? Porque os maus tratos eles decorreram desde do nascimento dessa criança até o crime de homicídio qualificado. A Polícia Federal, por meio da Delegacia de Combate aos Crimes contra o Patrimônio, deflagrou hoje aqui no Maranhão a Operação Canafístula. A intenção é investigar a aprovação fraudulenta de planos de manejo florestal em empreendimentos rurais destinados à exploração de madeira. A operação foi deflagrada na capital e em 7 cidades do estado. Nos documentos apreendidos, de acordo com as investigações, foram encontrados planos de manejo fraudados usados por fazendeiros para obter licenças ambientais. Omitiam que aquela área era dentro de uma terra indígena, né? Ou seja, aquele projeto ia causar prejuízo a uma área indígena. Aquele desmatamento ali, na verdade, ia ocorrer dentro da área indígena e realmente os laudos periciais Eles viram que realmente muito daquelas áreas se encontram dentro de áreas indígenas. Nessa imagem de satélite, analisada por peritos da Polícia Federal, é possível perceber a diferença entre o que foi enviado para os órgãos ambientais e o que foi explorado. Nesse caso, a maior parte da área desmatada era da terra indígena Araribóia, área que vive em constante conflito, onde no ano passado o líder indígena Paulo Paulino Guajajara foi assassinado e há situações ainda piores. E existe até planos de manejo que foram aprovados em área de manguezais e apicum, que não são áreas, são biomas que não têm a menor condição de dar origem à madeira assim, comercial, legal. Lá não
um alastro para isso, né? Foi criado um plano de manejo ficcional. Segundo a Polícia Federal, o esquema pode ter começado na década de 90, só que o período investigado é de 2010 a 2016. A estimativa é que a quadrilha tenha lucrado com a retirada ilegal de madeira cerca de 32 milhões de reais. A quantidade desmatada daria para encher 4.325 caminhões. E justamente no transporte também foram encontradas fraudes pelos investigadores. Os madeireiros são obrigados a informar a placa do veículo que vai fazer esse transporte. Dentre as placas que foram informadas, até de motocicletas, várias motocicletas. A gente sabe que é impossível você transportar madeira, metros cúbicos de madeira numa motocicleta. Apesar de ninguém ter sido preso, interrogatórios estão sendo realizados e há a possibilidade de que mandados de prisão sejam expedidos nos próximos dias. A gente vai ter que aprofundar um pouco mais essa parte da investigação da lavagem de capital, mas é bem provável que isso aconteça e é um dos delitos que algumas pessoas já estão sendo indiciadas. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais informou que até o momento não foi procurada pela Polícia Federal a respeito da operação. A SEMA disse ainda que vai cooperar com todas as investigações sempre que necessário. E morreu hoje um comerciante de Caxias que foi baleado no início da semana durante uma tentativa de assalto. A morte do comerciante José Domingos Neto, conhecido como Zezinho, foi confirmada na madrugada desta quarta-feira, dia 11. Ele foi atingido a tiros durante tentativa de assalto no comércio de sua propriedade, na Travessa Bela Vista, bairro Castelo Branco. O crime aconteceu na segunda-feira, quando 2 bandidos chegaram ao comércio e anunciaram assalto. José Domingos reagiu atirando contra os assaltantes. Um deles, identificado como Tiago Castro, de 22 anos, foi atingido e morreu horas depois. O comparsa de Tiago fugiu sem ser identificado. Um filho do comerciante estava no local e também foi atingido durante a troca de tiros. José Domingos passou por cirurgia, mas não resistiu. Os tiros atingiram órgãos vitais. Por volta das 0h10, né? Assistente social do complexo hospitalar, onde ele estava internado, tinha sido submetido à cirurgia e estava internado, ligou comunicando esse óbito, né? Por volta de meio-dia aproximadamente, teve a tentativa de homicídio, em que morreu um dos supostos assaltantes. Hoje, infelizmente, por volta das 00h10, o Zezinho também entrou em óbito, em consequência dos disparos que recebeu. A Polícia Civil já sabe que, além do assaltante e do comerciante, outra pessoa armada também estava no comércio e fez disparos. Trata-se de um policial militar à paisana que não teve o nome informado. O caso está sendo acompanhado pela Delegacia de Homicídios. Daqui a pouco, o projeto prevê acessibilidade em programas habitacionais do governo e ainda edital para licitação no serviço de ferryboat será publicado até o dia 20 de março. Atenção para essa informação. Está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Está com parcelas em atraso? Comprou um e paga 2? A Nacional G3 reduz sua parcela na hora, sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamentos de veículos e garante a redução das suas parcelas de 40% a 80% na hora. E você já paga a próxima parcela com o valor reduzido. E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada mais. Não é revisional. A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Entre em contato pelo 0800 888 3211 e agende o seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Siga a Nacional G3 nas redes sociais, Facebook e Instagram. Agende o seu horário agora pelo 0800 888 3211. Não é revisional, é Nacional G3. Em sessão na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Everton falou sobre o projeto de lei que prevê acessibilidade em programas habitacionais do governo. O texto, que ainda deve tramitar pela Câmara dos Deputados, recebeu apoio do senador Romário, presidente da comissão.
tenho certeza que vem somar essa força justamente para que a gente possa ir lá para esses conjuntos habitacionais, onde pessoas que realizam seu sonho de ter a primeira vez uma chave da sua casa própria, né, e sem condições. Às vezes você cria uma nova comunidade, um novo bairro longe do centro urbano, e aí lá não tem um mínimo de infraestrutura para poder atender as famílias que estão lá, principalmente as que são vulneráveis, que têm pessoas que precisam da atenção maior do Estado. Parabéns pelo brilhante relatório ontem na comissão, e que é isso aí, nós juntos podemos realmente melhorar e qualificar e dar uma qualidade de vida melhor a essas pessoas com deficiência, e principalmente que são pessoas que sofrem há anos com a falta de política pública, e esse objetivo nosso desse novo pensamento do Senado aqui, de que realmente esse segmento da nossa sociedade é um segmento importante, realmente está de parabéns, e a gente vai continuar essa luta. Eu tenho certeza que aos poucos a gente vai conseguindo coisas positivas, leis que existem e passam a ser realmente praticadas, porque é o que a gente mais quer e o que a gente mais espera. Foi assinado na sede das Promotorias de Justiça um termo de ajustamento de conduta para solucionar questões urgentes que envolvem a prestação de serviço aquaviário da capital, enquanto o processo de licitação é concluído. Apesar do termo de ajustamento de conduta obrigar a impressão do nome do passageiro no bilhete do ferryboat, nossa equipe foi hoje até o terminal da Ponta da Espera e tudo estava como antes. Tem que melhorar. Você trabalha no item chamado de transporte, você tem que fazer transporte com segurança. Os dados do passageiro ou do veículo impressos é uma das exigências previstas no TAC, assinado no começo da semana entre o Ministério Público e as empresas que operam o serviço de transporte entre São Luís e o Cujupe. O termo de ajustamento de conduta é parcial e não anula o inquérito civil instalado pelo Ministério Público em dezembro de 2019. O TAC visa equacionar questões consideradas mais urgentes enquanto o processo de licitação é concluído. Existem demandas, existem aspectos da relação que precisam ser tratadas com urgência. E uma delas, que para mim é de grande relevância, é a questão da higiene, é a questão das sinalizações. Também a gente abordou a situação das crianças e adolescentes, então é um TAC parcial. O processo, o inquérito prossegue no sentido de concluir no final com a licitação, né? A Agência Estadual de Mobilidade Urbana, que também assinou o termo, anunciou que o edital para a licitação do serviço será publicado até o dia 20 de março. A titular da promotoria comemora o anúncio do lançamento do edital de licitação dos serviços de transporte aquaviário no Maranhão, mas destaca a necessidade de se intensificar as fiscalizações para garantir qualidade no atendimento ao usuário. As autoridades, os órgãos fiscalizadores têm que começar a ter essa coisa de frequência. Então, não é fazer agora um termo de ajuste e depois esquecer. Está resolvido no papel, mas na prática tem que estar todo o tempo. Então, independente de licitação, o serviço ele tem que estar todo o tempo sendo fiscalizado, porque senão a qualidade começa a cair. Durante o período de intervenção, as embarcações da Serviporto estão sendo operadas pela outra permissionária, a Internacional Marítima, mediante acordo operacional, até que seja celebrado novo contrato decorrente do processo licitatório. Daqui a pouco, chuvas do primeiro trimestre já representam mais da metade do previsto para todo o ano aqui no estado. E ainda, buracos na BR-010 em Imperatriz dificultam o tráfego e também causam lentidão. Neste período chuvoso, para fugir dos buracos da BR-010 e do trânsito lento na ponte sobre o Riacho Cacau, muitos motoristas têm usado como alternativa equipamentos semelhantes, mas que ainda não foram liberados para o tráfego. A situação piorou nos últimos 10 dias, segundo quem trafega neste trecho da BR-010, e obrigatoriamente tem a ponte sobre o Riacho Cacau como única alternativa. Você começar uma obra perto do inverno e depois você para a obra, aí depois você começa de novo, aí depois você para, aí depois você começa de novo e para, entendeu? Não se pode começar uma obra de uma magnitude dessa aqui sem dinheiro, sem recurso. O muro do estabelecimento do Ney caiu 2 vezes e, segundo ele, pela força da água, que ficou sem ter para onde escoar
por problemas provocados pelo atraso na obra. De bicicleta, Geraldo perde cerca de meia hora no percurso que antes fazia em 5 minutos. Realmente nós pedimos para esses governantes nossos, realmente, olhar para isso aqui, ó. Isso aqui realmente não prejudica, não é só eu de bicicleta, nem o pessoal de carro, é todo mundo aqui. E para se livrar do trânsito lento e da buraqueira, aqui na ponte sobre o Riacho Cacau, motociclistas e ciclistas têm escolhido um outro caminho. As novas pontes que foram construídas no complemento das marginais e que ainda não estão liberadas para o trânsito. É a opção de algumas pessoas. Não está liberado, mas é uma alternativa mais rápida para chegar em casa, né? Porque passa a noite toda acordado, trabalhando. Aí tem muito buraco também na travessia dessa ponte também, e aí tem o perigo. Então por aqui, para mim, é mais fácil. Pois é, sobre os buracos na BR-010, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que já acionou a empresa responsável pela manutenção do trecho para a recuperação da capa asfáltica sobre a ponte do Riacho Cacau. E olha, o aguaceiro dos últimos dias causou uma série de prejuízos, mas além disso, o período chuvoso também exige cuidados para evitar o contágio de doenças que podem ser transmitidas pelo contato com a água. Um transtorno que atingiu o estado inteiro depois das chuvas da última segunda-feira. Por todo canto, a sensação era de desespero e a cena era essa aqui. Passar por dentro da água foi a única solução para quem tentava chegar em casa. Para Dona Rosa, isso só foi possível depois de 9 horas na rua. Para chegar em casa, nós passamos mais de 3 horas dentro do ônibus. Aí eu resolvi saltar antes ali do Maiobão, perto do Maiobão, né? Já Tambaú é Maiobão. Aí nós fomos de pés até em Passo do Miarri, São João, passamos com a água acima do joelho. E que vergonha, na entrada da cidade, que tem um rio chamado a Ponte do Pindaí, nós passamos certinho aqui no seio. Teve gente que para sair de casa precisou de auxílio da Defesa Civil e outros que perderam até a casa. Ficou impossível não passar pela água. E sorte de quem conseguiu pelo menos um bote. Só nos primeiros 3 meses já choveu mais do que o esperado para todo o ano de 2020, de acordo com o setor de meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. E esse tempo firme aqui ainda deve fechar pelos próximos dias e até meses. A preocupação de quem mora nas áreas de constantes enchentes não é só com o volume de água, mas principalmente com a saúde. A leptospirose é uma dessas doenças que pode ser transmitida através do contato com a água e com o esgoto. Mas não é só ela. Nós temos outras bactérias também, como Escherichia coli, como Salmonella, que também podem contaminar. Para nossa sorte, é muito comum acontecer isso quando tem uma solução de continuidade da pele. Então, um ferimento, por exemplo. Então, criancinhas brincando. E aí já é um cuidado que a gente deve ter. A criança não ficar brincando na chuva em áreas potencialmente contaminadas. Este meteorologista explica que desde 2017 o volume de chuvas tem sido registrado acima da média. E já que esse cenário deve permanecer este ano, todo cuidado é fundamental. Nós estamos agora no 3º mês do ano e já chegamos à metade do que é esperado para o ano. Então, a chuva anual aqui na nossa região chega a mais ou menos 2.200 milímetros. Então, já passamos da marca de 2.100 milímetros. 1.100 milímetros, ou seja, mais da metade do esperado para o ano nos 3 primeiros meses. Chega em casa, lava com álcool e sabão bastante, não? A área que potencialmente contaminada, potencialmente atingida nessas inundações, nessas cheias, e também pode usar o álcool gel também. Então são pequenos cuidados que você pode fazer. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e interaja também em nossas redes sociais. E só lembrando que amanhã cedinho, às 6 horas, você tem o Bandeira 2 e logo em seguida, às 7 da manhã, o Bom Dia Maranhão. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente encerra com imagens da Rua Portugal, no Centro Histórico de São Luís.